Meus irmãos, bom dia. Que a paz e o amor de Cristo esteja sempre presente na vida de cada um de vocês, que visualizam, curtam, compartilham a palavra de Deus. Todos nós somos chamados a evangelizar, a sermos sal e luz para esse mundo que vive nas trevas. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quando a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que estás nos céus. Não deixei que vos chameis de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar o evangelho de hoje. Meus irmãos, Jesus fala às multidões e aos seus discípulos. Falam sobre os mestres da lei e os fariseus. Jesus não tira sua autoridade como os verdadeiros conhecedores da palavra de Deus. Jesus diz: prestai atenção no que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Por que Jesus fala isso? Como se a pessoa tem um conhecimento da palavra, nós devemos escutá-los, mas não devemos imitá-los. Os fariseus e os escribas tinham conhecimento da palavra, tinham conhecimento da palavra de Deus, mas as suas ações eram totalmente ao contrário. Estavam ali diante do Cristo, mas não reconheciam Cristo. O seu coração duro, fechado, não se abriram para a graça e misericórdia do Filho de Deus que estava diante deles. Mas vamos mais profundamente. Eles amarram pesados fardos nos ombros dos outros. Eles falam e não praticam. Aí está a hipocrisia. Como eu posso falar uma coisa e não falar aquilo, e não fazer aquilo que eu faço? Como que eu vou colocar em prática o evangelho de Cristo? Eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que ser luz. A luz brilha, mas não é a minha luz. É a luz do Cristo que brilha em mim. Por isso que aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles escribas condenaram Jesus. Condenaram-o à morte, porque o Cristo o criticava duramente, porque o seu coração era duro. Eles simplesmente queriam colocar o peso dos seus fardos nos ombros dos outros, quando eles mesmos não queriam mover um dedo, não queriam mover uma palha. O que era bom para eles, mas eles condenavam os outros, excluíam, segregavam. Eles estavam à sombra da lei, conheciam a lei, mas não as colocavam em prática. O seu amor não existia no seu coração, era só a lei e a pena. Jesus fala que eles gostavam do lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares, de ser cumprimentados nas praças públicas. E Jesus nos dá o modelo de como nós devemos ser,
como nós devemos ser verdadeiros discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Deus. Que nós nunca deixemos nos chamar de mestre, pois só um é vosso mestre. Nós todos somos irmãos. Nós devemos nos relacionar como irmãos, com muita sabedoria, porque muitas pessoas têm essa sabedoria divina de Deus, que nos inspira, que nos guia, mas nós somos irmãos. E o único mestre, o único pai, é aquele que está no céu. Ninguém pode ser o nosso guia. O único e verdadeiro nosso guia é Cristo Jesus. E Jesus dá a deixa para aquele que quer ser o verdadeiro discípulo de Jesus. Aquele de vós, dentre vós, que quer ser exaltado, será humilhado. E o maior dentre nós é aquele que serve. Nós estamos aqui a servir a esse Cristo, a servir essa igreja, mas nós servimos por amor. É isso que o Cristo quer, cada um de nós, que nós sirvamos por amor. O servo não é maior do que o seu mestre. Por isso que nós devemos ter essa humildade, a humildade que o Cristo teve, a humildade de viver para servir e não para ser servido. O Cristo não gostava, ele sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele não queria essa exaltação. Ele não queria. Ele queria servir. Ele queria dar amor. Ele queria dar bondade. Ele queria trazer a misericórdia de Deus, o amor de Deus, para que esse amor permanecesse no meio de todos, para que eles conhecessem o verdadeiro amor de Cristo. Meus irmãos, muitas vezes nós temos e assim, muitas vezes queremos ser reconhecidos, mas nós devemos ser luz, a luz de Cristo que brilha em nós. Que a paz e o amor de Cristo nos faça ser mansos e humildes, assim como Cristo nos foi. Que o nosso coração tenha esse amor, essa humildade, para que nós nos colocamos a serviço do Cristo, do Evangelho do Cristo e do Reino de Deus. Um bom dia a todos, que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia abençoado na paz e no amor de Cristo.